saudade de você. Que saudade de você. Tudo começou em 1969, numa pacata cidade chamada São Felipe, no interior da Bahia, quando seu João conheceu Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, 45 anos. Zé Rodrigues, um cara bonito. Zé Rodrigues, um homem falante. Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, lá da capital, lá de Salvador. Zé Rodrigues e o senhor João começaram logo a conversar. E Zé Rodrigues já foi contando tudo que ele tinha, sobre suas riquezas, sobre suas fazendas, e que ele morava numa bela mansão lá em Salvador. O seu João foi impressionado pelo Zé Rodrigues. Ele ficou impressionado com o que esse homem tinha, e ainda aos 45 anos solteiro. E Zé Rodrigues falando para o seu João que se sentia um homem muito sozinho, apesar de ter tanta coisa, de ser tão rico. Aos 45 anos se sentia tão sozinho, apesar de viver cercado de empregados. Seu João ouviu essa conversa. Seu João ficou impressionado. Seu João convidou Zé Rodrigues para ir na sua casa. Mas antes, alertou Zé Rodrigues de que a sua casa era humilde. É uma casa de roça. Mas já que o senhor é solteiro, aos 45 anos, já está um pouquinho passado, mas já que o senhor é solteiro e se sente tão sozinho, eu gostaria de lhe apresentar as minhas filhas, que aliás não é por ser pai, mas são muito bonitas. Zé Rodrigues aceitou na hora. Marcaram o dia e a visita então apareceu naquele dia que foi marcado. Seu João chamou a esposa, Dona Felipa, apresentou o amigo. Olha, esse aqui eu conheci, faz poucos dias eu conheci aqui, ali no centro ali, sabe? Ele é lá de Salvador, é um homem muito rico, um homem de muito dinheiro, muita posse, mas é um homem que se sente muito sozinho, solteiro, tem 45 anos, mas está cansado de viver cercado de empregados. Então eu convidei ele para vir aqui em casa, né? Quem sabe, chama as meninas lá, chama as meninas para conhecer o Zé Rodrigues, o meu amigo Zé Rodrigues. E alguns minutos depois, estavam todas na sala: Maria do Carmo, a Natália, Maria, Norma e Domingas. E o pai então disse: eu não falei pra você, Zé Rodrigues, as minhas filhas não são bonitas? As minhas filhas não são bonitas mesmo? Zé Rodrigues olhou para todas e disse: o senhor tem razão, viu, seu João? Muita razão. Aliás, se o senhor me permite, eu já vou direto no assunto. Ô, Zé Rodrigues, pode ficar à vontade. Ó, eu já vou direto no assunto. Todas são muito bonitas, mas eu gostei dessa aqui. Qual é o nome dela? Ah, essa aí é a Domingas. Ela tem 14 anos. Não tem problema, seu João. Não tem problema por ter... Qual o problema de ter 14 anos? Não. 14 anos apenas, eu só estou informando o senhor. Tem 14 anos, mas tudo bem. Olha, caso o senhor permita, seu João, eu já a escolhi e, se me permitir, eu quero me casar o mais rápido possível com ela, porque essa sua filha, não desfazendo das demais, me agradou muito, me agradou demais. Ah, tudo bem, seu Zé Rodrigues, tá tudo bem, que isso, não tem problema não. Então, o seu João, ficando todo feliz com o entusiasmo do ricaço por Domingas, e sem que desse qualquer chance da menina falar alguma coisa, até porque ali no sertão da Bahia, lá em São Felipe, naquele interior da Bahia, mulher tem voz ativa. Uma menina ainda de 14 anos, então já foi todo empolgado dizendo pro Zé Rodrigues: olha, eu permito sim o casamento, claro, lógico, a hora que o senhor quiser casar, tá tudo bem, não tem problema não. Zé Rodrigues todo feliz se despediu de Dona Felipa, se despediu do seu João, das meninas e da Domingas, e foi então para a cidade com a promessa já de cuidar da papelada para o casamento. Eu quero sair daqui
daqui já direto para Salvador casado, seu João. Então, olha, tão logo os papéis estejam em ordem, eu já vou voltar para casar e levar embora. Não, tá tudo bem, eu sou seu Zé Rodrigues, tá? O senhor que sabe. Seu João, muito feliz, disse para a filha Domingas: está vendo só? Isso sim que é partido para você. Homem rico, cheio de propriedade. Homem que não sabe onde guardar o dinheiro que tem. E vocês querendo, sabe, esses pobres aqui da roça. E vocês aqui querendo esses pobretão aí. Precisou o pai de vocês encontrar um bom partido. É isso que vocês todas precisam. A Domingas já acabou de acertar a vida dela. E vocês aí, ó, trata de também conseguir uns partidos bons, porque esses pobretão daqui não... Ó, isso aqui não dá camisa pra ninguém. Pelo menos você, Domingas, já tá arranjada. Vai ter uma vida boa. Homem fazendeiro. Homem que não tem lugar onde guardar dinheiro. E ainda vai morar na capital, ainda vai morar numa mansão em Salvador. E no prazo de um mês, realmente os papéis ficaram prontos. E Zé Rodrigues já volta e dizendo: os papéis estão tudo ok, já vamos casar. E estavam casados em um mês. Um mês! E tipo assim, foi um encontro, mais um ali no meio, com 15 dias, só uma visita. E já depois já passou para os finalmente, e com um mês, Zé Rodrigues se casou com Domingas. E foram embora para Salvador, onde Domingas passaria a morar então na mansão com o marido. Só que chegando em Salvador, cadê a mansão? Domingas, embora fosse uma menina, 14 anos, levou um choque. Não acreditou na fria que havia entrado e, pior, no engodo que o pai entrou, pois não havia mansão nenhuma. O homem não passava, sabe, de um bico doce. Zé Rodrigues não tinha nada, só lá no interior da Bahia é que ele foi contar vantagem e o pai acreditou. Tanto que em um mês eles estavam casados. Na verdade, ele com 45 anos queria mais uma menininha de 14. E o pai se empolgou tanto, querendo o melhor para as filhas, que nem se preocupou em saber se tudo aquilo que Zé Rodrigues falava era verdade. Só que agora em Salvador, o homem não passava de um pobretão tanto quanto ou pior do que os que haviam lá na roça. Domingas, ao se casar com ele, tinha assinado, na verdade, a sua sentença de morte. Sim, porque agora em Salvador, longe dos pais, longe lá da roça, começava o inferno na sua vida. O pai lá, achando que a filha tinha ganho na loteria, ganho na Mega Sena. Zé Rodrigues, na verdade, vivia de favor em um quartinho dos fundos da casa de um casal que cedeu emprestado aquele cômodo para que ele não morasse na rua. Domingas, quando viu aquilo, começou a chorar. Mas infelizmente, tarde demais. Já estava na capital, agora como voltar para trás? Como voltar? Teve que aceitar. Havia se casado e também devido à vergonha de revelar a família. Gente, o homem não tem nada. Então ela preferiu se calar para a família dela, principalmente para o pai, o seu João, que foi quem arranjou o casamento. Domingas estava vivendo num conto de fadas. A filha havia ganho na loteria. Só que a verdade em Salvador era outra. Pobre menina, como sofria na mão do seu marido. Pois agora Zé Rodrigues havia tirado aquela máscara. Bebia, era agressivo, xingava Domingas, que era uma menina de 14 anos, ele xingava e inclusive ameaçava bater, e às vezes bateu no bumbum como se bate numa criança. Sabe quando um pai bate numa filha, assim, na bunda? Então era assim que ele fazia. Ela deitava no colo dele e ele aqui no bumbum dela.
E para ele nada que Domingas fazia estava bom. Mas ela, na verdade, ela só tinha 14 anos. Ele disse pro pai, pro seu João, que tinha empregados, tinha empregadas, que ela não ia se incomodar em fazer nada. Agora era obrigada a fazer comida. E o que ela fazia, ele jogava no chão, dizia que aquilo era lavagem para porco. Você não sabe cozinhar não, é? Tua mãe não te ensinou a cozinhar não? Isso aqui é pior do que lavagem para porco, e jogava no chão. Domingas não estava mais suportando aquela vida miserável. Só que com 1 mês e pouco de casada, quase 2 meses, ela descobriu que estava grávida. E apesar do sofrimento que passava, acreditou, quem sabe, com o nascimento da criança, Zé Rodrigues mudasse, com ela e deixasse de maltratá-la tanto. Em 23 de março de 1970, Domingas deu à luz a uma menina. Essa menina sou eu, que escreve esta carta. Que estou enviando esta carta para o programa do Eli Correia, sessão Que Saudade de Você. Meu pai, Zé Rodrigues, escolheu o meu nome, Ana Maria. E fez isso para homenagear minha avó, a mãe dele. E ficou contente com o meu nascimento. Só que foi por pouco tempo, pois começou tudo de novo, os maus tratos com a minha mãe. 4 anos se passaram, e mamãe, não aguentando mais aquela vida desgraçada ao lado do meu pai, resolveu me pegar nos braços e, com apenas uma malinha de roupas dela e minha, fugiu do seu marido e fomos para a pequena cidade de São Felipe, onde morava a tia Isidólia e o tio Anselmo. Só então mamãe, aos prantos, contou a triste história. Foi aí que então o pessoal descobriu a verdade. Quando o papai chegou em casa e não encontrou a minha mãe e nem eu, meu pai ficou louco, descontrolado, e saiu decidido a nos encontrar. Ele tinha pistas de onde nos achar. Pois mamãe, ingenuamente, contou a uma amiga vizinha, que ela confiava muito, o lugar para onde estávamos indo. E essa amiga traiu mamãe, pois assim que o papai chegou, não encontrou ninguém lá, acabou contando: olha, disse que ia para tal lugar assim, 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 assim. E ele foi lá para São Felipe, na casa dos tios da minha mãe. Quando ele chegou na cidadezinha de São Felipe, ficou na espreita. Foi mamãe sair para ir à venda, foi a conta, papai foi para cima dela e já começou a xingar, a bater. E com isso foram parar na delegacia. E da delegacia foram para o juizado e determinaram que minha guarda ia ficar com a tia Isidólia até o juiz decidir como ia ficar a minha situação, tendo em vista que, por enquanto, eu não ficaria nem com a minha mãe, nem com meu pai, mas sim com a minha tia. Minha mãe, inconformada com essa decisão, pois ela se sentia injustiçada, conversando com a sua irmã Maria do Carmo, disse que pretendia fugir, me levando para bem longe dali, no que minha tia não concordou e aconselhou a não fazer uma besteira dessas, pois aí sim perderia minha guarda de vez. Só que mamãe não quis dar ouvidos e, assim sendo, me pegou nos braços, saiu correndo para cumprir o que ela tinha planejado. Só que alguém foi bater para papai. Avisaram o Zé Rodrigues dos planos de mamãe. Ele, mais que depressa, avisou a polícia. Foram atrás dela e logo meu pai e a polícia nos encontraram na estação rodoviária, prontinho para partir. Meu pai se aproximou da minha mãe, me tirou dos braços dela e, com violência, a empurrou e a derrubou no chão. E aí os policiais interviram, senão ele ia bater nela ali na estação rodoviária. Foi uma cena triste ver minha mãe no chão. E foi quando eu comecei a chorar e a gritar: eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, não me deixe aqui, mãe, eu quero você, mamãe. Mas não adiantou nada. Papai entrou comigo no carro da polícia e eu, esperneando e gritando, querendo sair dali, fiquei vendo minha mãezinha desesperada, chorando, ficando para trás. Mal sabia que a partir de então nunca mais eu veria a minha mãe. Segui com meu pai, pois ele agora tinha minha guarda. Foi aí que começou o meu sofrimento, pois o meu pai sumiu no mundo comigo, ficava 6 meses numa cidade, 2 meses em outra e assim por diante. Quando eu estava com 7 anos, meu pai me levou para a cidade de Pilão Arcado, também no interior da Bahia. Me deixou morando com um casal de amigos dele, mas logo voltou.
me pegou e levou para morar com Dona Francisca, uma mulher muito caridosa, que me acolheu de braços abertos na sua humilde casa, que era pobre de bens materiais, mas rica de muito amor e carinho. Tanto para mim como para seus outros 2 filhos, Edinalva e Agemiro, que há algum tempo depois fiquei sabendo que eram filhos do meu pai. Na verdade, aqueles 2 filhos, Edinalva e Agemiro, eram filhos da Dona Francisca e eram filhos do meu pai. Quer dizer, meu pai levou para morar com uma mulher que um dia ele teve 2 filhos com ela. Eu não sabia até então, só depois fiquei sabendo. Eu fiquei de certa forma contente, pois apesar da saudade que eu tinha da minha mãe, agora eu tinha encontrado uma verdadeira família. Nunca me esqueço quando cheguei na casa de Dona Francisca. Eu estava muito maltratada, feridas pelo corpo, cabelos cheios de piolhos. Dona Francisca, com todo o seu amor e carinho, começou a cuidar de mim. E eu, que tive uma infância até então conturbada, com tantas mudanças, brigas, xingos, medo, lágrimas, passei a ter paz e estava feliz agora. Ouvindo esses meus irmãos, chamando Dona Francisca de mãe, irmãos por parte do pai, eu morria de vontade de chamá-la também de mãe. E um dia eu arrisquei a perguntar a ela se eu podia tratá-la de mãe. E ela, mais do que nunca, toda orgulhosa, disse que sim. E a partir de então também comecei a chamá-la de mãe. Ela era muito boa para mim. Nunca vi uma mulher com um coração tão bondoso como Dona Francisca. Eu a amava como se fosse minha verdadeira mãe. Não que eu tivesse esquecido da minha mãe verdadeira, Domingas, mas eu estava sendo muito bem criada por Dona Francisca. Tudo ia indo muito bem comigo. Já se tinham passado alguns anos. Dona Francisca, Edinalva, Agemiro, meus irmãos por parte de pai. Inclusive, Agemiro, agora já um homem praticamente responsável. E me lembro que ele era muito carinhoso comigo. E também a Edinalva, a minha irmã. Quando eu fiz 11 anos, meu pai apareceu para me buscar. Eu disse que não queria ir com ele não. Mas o pai ficou bravo dizendo: olha aqui, menina, eu sou teu pai e quem manda em você sou eu. Vai logo se aprontar. Comecei a chorar. Mamãe Francisca implorou para que meu pai não me tirasse dela. Mas ele, como sempre grosso, não deu nem confiança. E assim cedo pegou na minha mão, me levou embora e eu fui aos gritos. E mais uma vez tudo se repetia. Fui chorando, chamando a minha mãe Francisca, que também chorava. E foi assim que nunca mais voltei a vê-la, e nem meus irmãos. Na rodovia, meu pai me falou que tinha arrumado uma madrasta para mim e queríamos morar em Feira de Santana. Quando lá chegamos, meu pai apresentou-me como a Dona Raimunda, que por sua vez foi logo dizendo: olha aqui, a casa é minha, quem manda aqui sou eu. E olha, você trata de ser boazinha, pois assim não teremos problemas. Mas tem que ser boazinha, tem que ser do jeito que eu quero. Fiquei triste e logo pensei: que diferença da madrasta para a mamãe Francisca. Os meses se passaram e o meu maior pesadelo havia começado. Sim, pois Dona Raimunda, a madrasta, era a ruindade em pessoa. E se isso não bastasse, meu pai também que bebia, ela também bebia. A vida daquela casa, um inferno. A minha madrasta me batia. Não fazia comida nem para mim nem para o meu pai. Eles que brigavam muito. Ela chegava a agredi-lo e até tirar sangue dele. Eu passando muita fome. Às vezes a vizinha, com dó, me dava um pouco de comida escondido de Dona Raimunda, porque se ela visse, ela brigava com toda a vizinhança, pois ninguém era lá sua amiga. Lembro que toda vez que ela lavava a louça e quebrava algum copo ou prato, ela juntava todos os cacos e furava, um por um, até que um dia ela fez um colar e colocou no meu pescoço de todo prato, todo copo que eu quebrei. Ela furava de um jeito e fez um colar e me fez andar a rua inteira para me ridicularizar. E todas as crianças da rua davam risada de mim com aquele colar de pedaço de prato, de pedaço de copo, sabe? Aquele colar feio que até machucava, era horrível, eu senti muita vergonha. E foi quando meu pai e a madrasta resolveram ir embora de Santana, de Feira de Santana, e morar em Formosa do Rio Preto, uma pequena cidade também lá na Bahia. E lá chegando, fomos morar na roça, numa pequena casa de parede de barro, telhado de palha. Era longe de tudo.
Passei fome, continuei a ser muito judiada. Os anos se passaram e novamente meu pai resolveu ir embora dali para Ibotirama. E lá chegando, fomos morar na Rua B, Casa 2. Nessa nova cidade, recomeçava tudo de novo. Maus tratos, palavrões, alcoolismo. Quando eu conheci Dona Luzia, uma vizinha com bom coração, que morava do nosso lado, e também Dona Marisa. Eram pessoas boas que tinham muita dó de mim. Dona Marisa, 2 filhos, Zé Roberto e Thelma, que por sua vez tornamos amigas, e sempre que podíamos, brincávamos bastante. Os anos se passaram. Eu estava com 15 anos e um dia meu pai fez uma viagem para Salvador para resolver um problema da sua aposentadoria. E lá teve notícias da minha mãe, a Domingas, a minha verdadeira mãe. Me lembro que nesse dia o pai chegou radiante, chegou alegre. Nunca tinha visto meu pai tão feliz e curioso eu perguntei: pai, por que o senhor está tão feliz? E ele então respondeu dizendo: eu estou feliz porque a desgraçada da sua mãe morreu. E já foi tarde, a lazarenta, e já foi tarde. Para mim foi um choque. Comecei a chorar. É como se eu tivesse levado uma facada no coração, pois sabia que nunca mais iria ver a minha mãe. Um ano se passou e meu pai me disse que iria me levar para morar em Salvador, morar com minha madrinha, pois ela ia me ajudar porque ele sentia que não ia durar muito e não queria me deixar com a Raimunda, a madrasta. Mas sei que não era isso, e sim porque a minha mãe já tinha morrido e não era mais uma ameaça para ele, pois ela nunca desistiu de me encontrar. E assim foi feita a vontade dele. Me lembro que no dia da viagem, peguei um vestido amarelo e mais 2 mudas de roupa e coloquei na sacola. Aquela minha madrasta ficou toda contente sabendo que eu ia embora e me rogou praga, dizendo coisas absurdas, inclusive me jogando na cara que eu nem mãe nunca tive, porque eu era insuportável. E que ela, minha mãe verdadeira, nunca ligou para mim. Mas sabia que isso não era verdade, pois fui arrancada dos braços da minha mãe lá naquela rodoviária aquela vez. Sendo assim, fui morar com a minha madrinha e lá não deu certo. Minha madrinha tinha virado evangélica, queria que eu fosse evangélica também. No começo até eu fui, mas depois não me converti. E não agradando minha madrinha, ela me disse que precisava arrumar um emprego então, que eu seguisse o meu caminho. E eu arrumei um serviço numa casa de família. Eu era a copeira. A casa era uma mansão, tinha vários empregados. Fui muito humilhada, comia sempre restos de comida quando sobrava. E assim passaram-se 6 meses e um dia minha madrinha me procurou dizendo que tinha uma tia chamada Maria do Carmo, que tinha chegado de São Paulo e que ia me levar para morar com ela e cuidar dos meus primos Igor e Diogo em São Paulo. E assim foi feito. Fui morar com esta minha tia em São Paulo, que eu nem conhecia. Quando vi minha tia Carminha, eu fiquei toda feliz, pois assim poderia conhecer meus irmãos que eu tinha por parte da minha mãe, pois minha tia disse que minha mãe Domingas havia casado e que tinha 4 filhos, Cristiane, Pedro, Roquinei e Daniela. Fui morar em Santo Amaro